Vamos lá, gravando. Beleza. Vamos lá, todos do quinto ano. É. Estamos fazendo aqui o teste da psicogênese do primeiro bimestre. Esse teste da psicogênese é para ver o nível de produção de texto de vocês, para saber em que nível vocês estão, para a gente poder depois fazer um trabalho diferenciado com aqueles alunos que têm mais dificuldade. Então, o que que eu vou fazer? Vou recontar aqui, vou contar aqui a história para vocês, que é a história do pote rachado. Vocês, depois de ouvirem a história, vão fazer um vamos fazer um ditado com 10 palavras e uma frase vinda desse texto, dessa história. Depois disso, vou contar novamente a história para vocês e aí vocês podem fazer a produção de texto, recontando o que foi que vocês entenderam da história. Então, lembrando, terminou de terminou de fazer a produção de texto, tira a foto e me manda pelo WhatsApp para eu poder avaliar vocês. Lembrando que lembra de todos aqueles elementos de como se faz uma produção de texto, cuidado na hora de fazer parágrafos, evitar fazer texto de um parágrafo só, é, não esquecer da vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, não esquecer de terminar parágrafo com ponto final. Então, isso é importante também. Quanto mais parágrafos o texto tiver, quanto mais linhas o texto tiver, melhor. Que aí vocês vão estar dando bastante detalhes sobre a história, ok? Então, vou logo contando a história para vocês. A história do pote rachado. Um carregador de água na Índia levava dois potes grandes, ambos pendurados em uma ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do patrão. O pote rachado chegava apenas com a água pela metade. Foi assim por 2 anos, diariamente o carregador entregando um pote e meio de água na casa do seu patrão. O pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Claro, sempre chegava na casa do patrão cheio de água, enquanto que o pobre pote rachado estava envergonhado da sua imperfeição e sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que ele havia sido designado a fazer. Após perceber que por 2 anos havia falhado amargamente, o pote falou para o homem um dia à beira do poço. Eu estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas. Por quê? Perguntou o homem. Do que você está envergonhado? Nesses 2 anos, eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa do seu patrão. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo do seu serviço, disse o pote rachado. O homem ficou triste pela situação do velho pote e com compaixão falou: quando retornarmos para a casa do meu chefe, observe as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens
ao lado do caminho, e isso lhe deu um certo ânimo. Mas no fim da estrada, o Pote ainda se sentia mal, porque tinha vazado a metade, e de novo pediu desculpas ao homem por sua falha. Porém, o homem disse ao Pote: Você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Quando conheci o seu defeito, tirei vantagem dele e lancei sementes de flores no seu lado do caminho. E a cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por 2 anos eu pude colher essas lindas flores para ornamentar a mesa da minha casa. Se, não, se você não fosse desse jeito como era, ela, eu não teria tanta beleza assim na minha casa. Moral da história: cada um de nós temos nossos próprios e únicos defeitos. Se o reconhecermos, podemos usá-los ao nosso favor e das nossas fraquezas. Podemos tirar forças e impulso para o nosso próprio desenvolvimento. Então, no final das contas, não era prejuízo o pote rachado, né? Para o empregado, né? Porque ele aproveitava que ele regava as flores do caminho e ele levava as flores para enfeitar a casa dele. Então, o que era para uns era considerado um defeito, na verdade, foi a grande qualidade que o carregador encontrou naquele pote rachado. Então, essa é a história do pote rachado. Agora, com atenção, escrevam as palavras no ditado que eu vou falar para vocês. Potente. Primeira palavra. Escrevam ainda número 1, metade. Metade. Número 1, metade. Palavra de número 2, caminho. Caminho. Número 2, caminho. Primeira palavra, metade. Segunda palavra, caminho. Terceira palavra, poço. Poço. Terceira palavra, poço. Fala mais uma vez. Poço. Poço, aquele poço de pegar água. Recordando, palavra número 1, metade. Número 2, caminho. Número 3, poço. Palavra número 4, envergonhado. Envergonhado. Número 4, envergonhado. Envergonhado. Palavra de número 5, orgulhoso. Orgulhoso. Número 5,
orgulhoso, palavra número 6, ornamentar, ornamentar. Número 6, ornamentar. Número 7, depois de ornamentar, número 7, fraquezas, fraquezas. Número 7, fraquezas. Fraquezas. Número 8, carregador, carregador. Palavra de número 8, carregador. Carregador. Número 9, atravessada, atravessada. Número 9, atravessada. Atravessada. Só relembrando, às vezes alguém esqueceu aí, pulou. Número 1, metade. Número 2, caminho. Número 3, poço. Número 4, envergonhado. Número 5, orgulhoso. Número 6, ornamentar. Número 7, fraquezas. Número 8, carregador. Número 9, atravessada. Agora, número 10, designado. 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 Parece que tem até um dígrafo nessa palavra. Número 10, designado. Designado. Vamos agora à frase.
Lembre-se, você sabe muito bem como uma frase começa e como ela termina. Então, com que tipo de letra a frase começa e que pontuação ela termina. Então, atenção. Pode começar a escrever a frase. O velho pote rachado. O velho pote rachado notou flores do início. O velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho. O velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho. Termina a frase. O professor notou. De novo. O velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho. Flores selvagens ao lado do caminho. A frase completa. O velho pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho. Encerra a frase. Deus me livre, fiquei muito tenso. Ok. Agora é o seguinte, vamos partir para a produção de texto. Vocês vão recontar a história do jeito que vocês entenderam ela. Só que aí, calma, que eu vou contar ela de novo para vocês. Muita atenção nos detalhes. E na hora de fazer a produção de texto, lembre-se da pontuação, dos parágrafos, letra maiúscula, que é muito importante, letra maiúscula, tá bom? Vírgula. Usar a vírgula. Evitar ao máximo fazer aquele negócio de você escrever o texto todo num parágrafo só, que ninguém entende nada, nem o professor entende nada. E quanto mais detalhes, melhor. E se por acaso vocês esquecerem algum detalhe da história, é só olhar para as palavras do ditado, certo? Vamos lá, vou ler de novo para vocês. Um carregador de água na Índia levava 2 potes grandes, os 2 pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do seu patrão. O pote rachado chegava apenas com água pela metade. Foi assim por 2 anos, diariamente, o carregador entregando um pote e meio de água na casa do seu chefe. O pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição e sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que lhe havia sido designado a fazer.
Após perceber que por 2 anos havia falhado amargamente, o Pote falou para o homem um dia à beira do poço: Estou envergonhado e quero pedir desculpas. Perguntou o homem: Por quê? Que você está envergonhado? Nesses 2 anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho até a casa do seu patrão. Por causa do meu defeito, você tem que fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo do seu serviço, disse o Pote. O homem ficou triste pela situação do velho Pote e com compaixão falou: Quando retornarmos para a casa do meu senhor, do meu patrão, quero que perceba as flores ao longo do caminho. De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho Pote rachado notou flores selvagens ao lado do caminho. E isso lhe deu certo ânimo. Mas, ao fim da estrada, o Pote ainda se sentiu mal, porque tinha vazado pela metade e de novo pediu desculpas ao carregador. Disse o homem ao Pote: Você notou que pelo seu caminho só havia flores do seu lado? Quando conheci o seu defeito, tirei vantagem dele e lancei sementes de flores no seu lado do caminho. E a cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por 2 anos eu pude colher essas lindas flores para ornamentar a minha casa. Se você não fosse desse jeito, a minha casa não poderia ter tanta beleza. Cada um de nós temos nossos próprios e únicos defeitos. Se o reconhecermos, podemos usá-los ao nosso favor, e das nossas fraquezas podemos tirar forças para o nosso próprio desenvolvimento. Então, essa foi a nossa história de hoje, a história do Pote Rachado.